Enquanto o filme Terra à Deriva, o primeiro feito em 2019, veio para o Brasil unicamente através do cinema da Netflix, agora o Terra à Deriva 2, Destino, que é um grande prequel do primeiro filme, vai finalmente ganhar os cinemas brasileiros, com o primeiro sendo feito no seu país de origem, a China, com mais de 1 bilhão de arrecadação de bilheteria, além do dinheiro que ganhou nos streams internacionais, né? E, além disso, trazendo uma forma diferente de épico espacial, com, ao invés de grandes batalhas contra impérios alienígenas, monstros mutantes, aqui temos um filme desastre em escala interplanetária. Pois é, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje vamos falar tanto do filme Terra à Deriva 1 quanto do 2, sem spoilers, inclusive dar dicas de outros filmes semelhantes para quem quiser pegar e assistir outros materiais interessantes. Então, venham comigo! Primeiramente, o filme, do que se trata essa saga, Terra à Deriva, e que quando vocês escutarem vão perceber que dá para fazer uma quantidade imensa de filmes, séries, animes e qualquer outro tipo de estrutura, gente. A ideia é que o Sol, ele vai se autodestruir, devorando todo o sistema solar, e isso é descoberto recentemente, que ele indo destruir o planeta inteiro e os outros planetas num prazo de 100 anos. No nosso mundo real, realmente o Sol, o que acontece como ele é uma estrela, ele é composto de um material primariamente chamado hidrogênio, e o que acontece é que quando esse material for todo consumido, em seguida vai começar a pegar e queimar os outros materiais que serão justamente os resultado da combustão, mais precisamente da fusão das moléculas de hidrogênio, os outros materiais do qual vão ser feito a estrela. E o que acontece é que nesse processo, quando muda o material principal de queima, basicamente o planeta, melhor, o Sol, ele vai se expandir, porque vai mudar toda a reação química lá dentro, né? E nesse processo ele vai entrar em supernova, acabando destruindo os planetas mais próximos dele, configurando todo o sistema solar. Isso vai acontecer de verdade daqui a alguns bilhões de anos. E o que acontece aqui no filme é descoberto que isso vai acontecer daqui a um século, e que isso já está gerando várias catástrofes climáticas. Então, é realizada uma grande união de todos os governos do planeta para tentar salvar a humanidade. Então, com isso, é construída uma rede de motores para mover o planeta Terra até um outro sistema solar que seja mais seguro. No caso, o sistema solar de Alpha Centauri. Só que o que acontece é que isso gera várias consequências distintas. Por exemplo, essa viagem, como não estamos falando de super tecnologia ultra avançada, estamos falando de uma tecnologia avançada, mas relativamente próxima do nosso mundo, não existe essa coisa de teleporte, dobra espacial, entre outras coisas, não. O planeta ele vai ser empurrado com a mesma tecnologia com a qual você propulsiona foguete, só que ampliado. Os motores são do tamanho de megacidades, inclusive. A ideia é que embaixo de cada um dos milhares de motores ficam justamente as cidades, os abrigos onde está o restante da humanidade, inclusive porque de lá é onde saem os empregados que vão fazer a manutenção dos motores para eles continuarem funcionando. E, além disso, tem o fato de que muda todo o clima do planeta, isto é, toda a superfície do planeta torna-se praticamente inabitável, já que não tem mais o Sol, o planeta todo está se movendo para frente, ao invés de rotacionar, né? Então tudo isso gera um planeta basicamente inabitável na superfície. Então, o único local seguro são justamente embaixo dos motores, além de existir um mega satélite que ele vai na frente monitorando para ver se tem alguma ameaça em relação ao planeta, tipo tempestades solares, com chuvas de meteorito, tudo por aí vai, né? Para poder pegar e guiar o planeta para conseguir pegar e ser tudo em ordem. E a ideia básica é que no filme 1, estamos no ano de 2077 com essa mega criação dos motores, já está instituído toda essa mudança na sociedade criada justamente para poder pegar e mover o planeta. E a ideia é que uma coisa que acontece com os nossos satélites quando a gente arremessa um, é que para conseguir alcançar uma distância maior e mais alta velocidade, e com isso também economizar combustível, você pega e usa
planetas para conseguir dar um impulso. Como assim, Luiz? A ideia é que os planetas eles funcionam como um estilingue. A gravidade de um planeta você coloca no ângulo exato, para em vez de ser puxado para frente ou escorpado do planeta, ele dá uma volta completa e ser arremessado para frente aquele satélite. Então, a ideia básica é fazer a mesma coisa com o Sol, já que ele precisa de muito impulso para sair do sistema solar. E no filme chega no momento onde eles vão pegar impulso passando por Júpiter, que realmente é um dos maiores, se não o maior planeta do nosso sistema solar. Só que a gravidade de Júpiter é tão forte que gera problemas nos motores, terremotos, e eles têm que pegar e consertar o sistema de motores e dar um jeito de conseguir evitar para conseguir fugir da gravidade de Júpiter, para não ser devorado pelo planeta, para o planeta Terra não cair e se autodestruir no processo. Então, essa é a ideia do filme, que tem realmente um tom bem épico, diga-se de passagem, com os efeitos especiais bacanas, né? Inclusive, a gente tem exotrajes de combate, isto é, trajes reforçados com esqueletos, com músculos biônicos, para conseguir pegar e remover grandes obstáculos na superfície, mesmo armas para poder pegar e destruir os obstáculos que tiverem na frente, e também lidar com gente que, afinal, criminoso e gente tentando pegar e se dar bem no meio ainda existe na vida, diga-se de passagem. E a história, ela acaba alternando entre o espaço sideral, com os astronautas que estão lá no satélite tentando dar um jeito de ajudar a Terra e tendo problemas que o computador principal, a inteligência artificial que guia o satélite, não está operando como devia, como eles acreditavam que deveria funcionar, né? Então eles entram em conflito com o sistema de computador, e para isso eles têm que pegar e conseguir recuperar o controle do computador que está monitorando tudo e tá tentando evitar a ação dos astronautas, e ao mesmo tempo na Terra tá tentando consertar os motores e descobrir o jeito de pegar e sair daquela gravidade, né? Como conseguir lidar com isso. Sendo que temos uma família como guia de todo esse processo. A gente tem o avô, que é o mais velho, que ele trabalha como o piloto dos grandes caminhões de carga na superfície da Terra, e que é muito mais perigoso do que no nosso mundo atual, que já é uma profissão extremamente complicada você pegar e pilotar aqueles grandes caminhões por altas distâncias por quilômetros. Aqui é ainda pior, porque cada caminhão realmente ele é gigantesco, porque ele tem que ser uma mini câmera de controle de clima, já que, como eu falei, faz temperaturas baixíssimas com ventos absurdos na superfície da Terra. É como se tudo fosse 10 vezes pior do que são os grandes centros gelados, como a Antártica, por exemplo. E o que acontece é que em seguida temos o pai de família, que ele é o astronauta, um dos astronautas, que está no satélite monitorando a Terra e tentando entrar em contato de novo com seu filho. O filho que tem altas brigas com o pai, porque acredita que as atitudes dele foram responsáveis pela morte da mãe do passado, já que quando eles pegaram e se mudaram para a cidade, foi um período subterrânea, foi um período caótico de mudança de toda a estrutura sociopolítica mundial, para conseguir reunir todos os países e desenvolver tecnologia e conseguir abrigar todas as pessoas no meio de um caos climático, né? E o que acontece é que temos justamente os filhos. O rapaz, que é uma espécie de superdotado, no sentido de que tem uma afinidade brutal com tecnologia, para pegar e se virar de várias formas diferentes e aprender rapidamente como lida com qualquer tipo de computador ou máquina. E a irmã dele, que não é tão inteligente assim, mas é extremamente capacitada e atua tão bem quanto qualquer membro das equipes de transporte ou militares que aparecem dentro da história, né? Então, praticamente, ela só não age mais porque, como ela é mais nova, ela ainda tá numa idade escolar, ela, assim, não tem tanta liberdade, não tem tanta experiência assim, mas que tem tudo para ser tão genial quanto o irmão quando pegar e chegar na idade dele, né? Então temos essa família extremamente disfuncional, justamente por causa dessa crise sobre o pai
ter as ações dele terem prejudicado ou não a mãe a ponto de pegar e ser responsável por falecimento dela, só que ao mesmo tempo o mundo tá acabando, né? Então precisa, né, de deixar esses traumas de lado para conseguir pegar e resolver as coisas. Então, e aquela discussão, né? Até onde não apenas salvar, vale a pena salvar o mundo, mas como criar significado num mundo onde tudo está caindo, tudo está em ruínas, onde conseguir energia para tudo e para frente. Nos dois sentidos, diga-se de passagem, já que energia elétrica também é uma das questões básicas, já que eles precisam conseguir a fonte de energia necessária para reativar o motor também, né? E é claro, tudo isso num clima de muita grandiosidade. Inclusive, é tentado transmitir a ideia de um problema realmente global, né? Apesar que focado justamente na China, já que a ideia é que cada país está pegando e consertando seus motores, ao mesmo tempo tentando pegar e resolver aquilo, só que ao mesmo tempo mostrando como a necessidade de união de todos os países para resolver esses problemas, já que o conceito básico é que cada um está fazendo sua coisa para poder tendo suas ideias geniais e fazendo seu esforço para conseguir pegar e resolver aquele problema, só que se você não fizer isso unido, não apenas com as pessoas ao seu redor, mas pessoas de tudo quanto é tipo de cultura, raça, etnia diferente, você não vai conseguir pegar e resolver os grandes problemas globais. Isso fica claro na história, né? Apesar de haver uma limitação bem grande no número de línguas e países que são representados na história, sabe? Acaba sendo mais, basicamente, França, Rússia e a própria China. Porém, isso tudo é modificado e melhorado no filme 2. Lembrando que se você gosta aqui do canal, aproveita para dar aquele like, compartilhar com os amigos, escrever nos comentários, e se quiser ajudar a gente, tem o nosso link aqui da Amazon, que aquilo que você comprar nele, lembrando de você não gastar mais dinheiro do que tem, mas apenas aquilo que você realmente precisa comprar, se você usar esse link para comprar as suas coisas, através do nosso canal, você não apenas compra pelo preço normal na Amazon, mas como também ajuda a pegar e financiar nosso canal, galera. Prosseguindo então. Terra à Deriva 2, qual é a ideia? Lembra do que eu falei que o filme se passa, o primeiro, quando os motores foram construídos fazendo a Terra mover para frente? Então, aqui está mostrando como os motores foram construídos. Então, é mais ou menos em 2033 que começa a história. E ela é meio feita em capítulos, onde periodicamente, onde temos grandes problemas globais acontecendo em cada momento. E o que acontece? Temos histórias curtas, tipo de uns 10, 20 minutos, cada um, pegando e contando algum grande acontecimento de como foi o processo de todos os governos da Terra se unirem para construir motores, o processo de construção de cada motores. E uma coisa importante, no filme anterior, acaba não sendo comentado nada de cadê a Lua? E a Lua? O que foi feito com ela? Praticamente ela é mal mencionada no primeiro filme. Já aqui, a Lua é um dos locais importantes, com as histórias alternando justamente entre a Terra, a Lua, ou mesmo acontecendo em paralelo entre os dois, né? Falando justamente da questão do sistema de motores que seriam implementados na Lua para progressivamente sair lá de perto da Terra, né? Já que tirá-la de uma vez, a gente tem o caos do marítimo que ia pegar e causar. Além disso, a possibilidade de que um sacolejo com a Lua grudada, né? A possibilidade de repente até a Lua pegar, sair da órbita e cair na Terra. Lembrando, gente, eu não sou físico, eu não sei até onde leis da física são deixadas de lado ou não dentro da história. Porém, como estamos falando de um épico espacial, pensando numa coisa como um Star Wars, um Guardiões da Galáxia, um Star Trek, né? Então, vamos pegar as curiosidades científicas que eles usam de base para pegar e criar uma grande trama. E aqui, lembra que eu falei da questão da representatividade meio limitada? Então, aqui, isso é problema resolvido. Aqui dá realmente uma impressão muito grande de todos os países unindo para resolver o problema. Então, a gente tem a ideia de que, do primeiro filme que é colocada, de todo mundo usar um tradutor simultâneo. O que está quase real considerando os sistemas atuais do Google, diga-se de passagem. Então, no primeiro filme, cada um fala das suas línguas nativas. Aqui acontece a mesma coisa, só que temos muita gente de muitos países, de muitas etnias, com muitas línguas nativas. Então, digamos, eu acho que 60%, 70% do filme é falado em mandarim e os outros 30% falado cada um numa língua diferente. Inclusive,
Temos a Tassi, que é uma atriz brasileira, interpretando uma astronauta lá, que é uma astronauta brasileira e falando nitidamente em português do Brasil, com seu próprio pequeno arco de história mais pra frente, que ela vai pegar e ter na Lua. Só que uma outra coisa importante é que ele deixa de ser só um filme de desastre e vira um filme mais complexo. Como falei, tem vários capítulos que são focados em cada coisa. Temos dramas envolvendo a questão da inteligência artificial, inclusive, tanto por causa que a necessidade dela para poder realizar certos feitos de um outro e o quanto o excesso de dependência dela pode causar o caos. Inclusive, uma das principais ameaças que temos na história é um grupo que beira ao fanatismo religioso e que, ao invés de querer mover a Terra, eles querem o cancelamento do projeto, para ao invés disso os governos se dedicarem a criarem supercomputadores para copiar a mente humana para esses supercomputadores e com essas mentes humanas copiadas, eles viveriam eternamente digitalmente e como é um ambiente de realidade virtual, eles poderiam construir o paraíso que quisessem. Então, essa ideia é muito tipo, eu vou virar imortal e ver no meu paraíso, sabe? É toda essa base, e realmente, como eu disse, não chega a ser um culto religioso, mas lembra um culto religioso doidão, praticamente dentro da história. Não falando mal das religiões, pelo contrário, a maioria eu tenho certeza que acha total essa doideira de transferir o cérebro para o computador, diga-se de passagem. A ideia básica muito é como esse sentimento imediatista de a pessoa querer ser imortal, de ter tudo para ela, essa coisa meio egóica, faz com que deixado realmente de lado as outras coisas, já que o projeto Terra à Deriva, o objetivo deles é que no futuro as próximas gerações tenham uma alta qualidade de vida e vivam bem, enquanto o pessoal desse culto ao computador que tem dentro da história. E vamos ser sinceros, tem um pessoal que mexe atualmente com a dependência que temos ao computador, algumas vezes parece até que é uma devoção quase religiosa que a gente acaba tendo às máquinas, celulares, etc, né? Então, o que ocorre é que a ideia é que muitos, eles acham que, daqui a do culto, é um problema, daqui a 100 anos essa questão de explodir a Terra. Enquanto isso a gente vai se resolver pra nós, dane-se as gerações futuras. Então, inclusive, o filme anterior bota muito essa coisa de legado das próximas gerações, de você pensar não apenas no atual, mas de você pensar o que você está deixando pro futuro, pros próximos. Da ideia de que você não quer o imortalismo de você, mas você quer o imortalismo da sua ideia, do impacto das suas ações durarem eternamente, ajudando as pessoas como um todo. E, novamente, reforçando essa ideia de união global, de deixar as diferenças de lado em prol de um bem maior. E isso tudo faz com que, como eu falei, o filme não é apenas uma questão de filmes de desastre, mas tem altas batalhas de naves espaciais no processo, temos interação com robôs até que você chega, e é interessante que os robôs eles lembram muito mais móveis inteligentes do que pessoas ou máquina ou animais em si, né? O que faz todo sentido, já que são muitas vezes basicamente quase que equipamentos, acessórios te ajudando, né? Quase como se fosse um guindaste em miniatura, diga-se de passagem, essas grandes máquinas, só que versões menores, para poder pegar e te ajudar com um certo grau de inteligência, o que é bacana. E considerando que vivemos numa era onde o tempo todo as pessoas querem se recriar através de inteligência artificial, criar gente que já morreu em inteligência artificial com a mesma personalidade, até onde um recurso que é excelente para a gente criar que pode ser usado de formas fantásticas para altas pesquisas, melhorar a qualidade de vídeos antigos, ajudar artistas e cientistas em questões pontuais importantes, até onde está sendo utilizado muito mais para mover o ego e busca louca do dinheiro de muita gente, né? Inclusive sendo usado para fazer falsificações absurdas por aí, ou gente basicamente realmente buscando meio que a imortalidade, se copiando virtualmente, tentando criar personalidades mais, digamos assim, interativas, quase que ressuscitar parente que morreu virtualmente, umas coisas doidas, tentando replicar através da IA, né? E até onde existe uma questão de não aceitar o luto e a necessidade de você aceitar que o futuro está para frente e nas próximas gerações, né? E não ficar preso e agarrado ao passado, sabe? Então isso é tudo bem bacana. Lembrando, como eu falei,
Isso tudo muda um pouco a narrativa, que ao invés de ser um grande filme com uma história super coesa com alguns personagens, aqui temos uma dúzia de personagens principais que vão se mostrando ao longo de cada um desses pequenos intervalos de tempo, e ao mesmo tempo pequenos arcos de história de personagens de vários grupos diferentes, mostrando realmente o impacto nas vários cantos do mundo dessa grande alteração gerada pelo movimento Terra à Deriva. E, como eu disse, ficção científica em várias escalas. Temos exoesqueletos robóticos, temos naves espaciais, tem até um elevador espacial, que é aquele conceito de você ter um super elevador que levasse as pessoas da Terra até uma base espacial, que não é fisicamente possível, mas é um conceito sempre muito divertido de pegar e discutir da ficção científica, né? Entre outros materiais, sabe? Então, daria até para pensar que seria melhor fosse um filme ou se seria uma série, já que são episódios isolados, apesar de ter os mesmos personagens em várias etapas da vida, mas o que acontece é que cada sessão tem uma grande cena épica que vale muito a pena ver no cinema. Então, fica a dica do filme Terra à Deriva 1 e 2, e fica até depois dos créditos do Terra à Deriva 2, que tem revelações bombásticas sobre certas grandes perguntas que você tem ao longo do filme, e que responde também certos detalhes importantes sobre os acontecimentos do filme 1, né? Falando das coisas que vão acontecer em 2077. Se gostaram, coloque aquele like, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!